Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje nós estamos iniciando mais uma semana de aula de Química, certo? E o tema da nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre equilíbrio químico, certo? Então, a primeira coisa que eu imagino que vem na cabeça de vocês quando a gente fala sobre equilíbrio é equilíbrio tentando se equilibrar uma pessoa sobre uma corda bamba, certo? Tentando se equilibrar para não cair, certo? Mas na química, quando a gente fala de equilíbrio, a gente está falando sobre uma relação em uma reação química, né? A relação entre concentrações e velocidade da reação em uma reação química, certo? Então, um equilíbrio químico ele é a situação em que a proporção entre as quantidades, ou seja, as concentrações de reagentes e produtos, se mantém constante ao longo do tempo, certo? Então, teoricamente, toda reação química ela vai ocorrer em dois sentidos. No sentido de reagentes formando produtos e um outro sentido que nós temos produtos, que é o sentido inverso, que nós temos produtos formando reagentes. Então, contudo, em certas reações, como a de combustão, por exemplo, quando eu tenho quando eu tenho um palito de fósforo, certo? Nós temos fósforo na ponta do palito lá, nós temos o fósforo queimando e ao final da reação acabou. Ela não vai voltar novamente, pegar lá a fumaça, as cinzas do palito, se reagruparem para formar novamente o fósforo, certo? Para ser queimado novamente. Então, nós nesse tipo de reação, a gente fala que são reações irreversíveis, certo? São aquelas reações em que nós temos o reagente sendo consumido para formar produtos, né? Quando nós temos reações em que os reagentes são consumidos para formar produtos e ao mesmo tempo nós temos os produtos sendo consumidos para formar reagentes. Ou seja, então, nesse tipo de reações nós chamamos de reações reversíveis. Então é importante dizer que o conceito de equilíbrio químico praticamente restringe a reações reversíveis, certo? Ou seja, reações em que nós temos dois sentidos de reação, né? Tanto o sentido de reagentes, né? Sempre lembrando, antes da seta, nós sempre vamos ter os reagentes, pode ser um, dois ou mais substâncias, e depois da setinha nós temos os produtos, certo? Então, na reação direta, que a gente fala que na reação direta ocorre a reação onde nós temos os reagentes sendo consumidos para formar os produtos. E na reação inversa, que ocorre da direita para a esquerda, no sentido inverso, nós temos os produtos sendo consumidos para formar reagentes, certo? Então, falando um pouco sobre a reversibilidade das reações químicas, um exemplo de reação reversível é a produção de amônia, NH3, a partir do gás hidrogênio, da reação do gás hidrogênio e do gás nitrogênio, que faz parte do processo de Haber. Então, lá na produção de amônia, nós temos como reagentes o gás nitrogênio, N2, mais 3 mols de gás hidrogênio, formando 2 mols de amônia, na forma gasosa, certo? Então, a gente deve notar que sempre uma reação reversível, uma indicação que uma reação é reversível, é essa seta de mão dupla. Uma seta com sentido para a direita e uma seta com sentido para a esquerda. Então, essa seta significa que a reação ocorre nos dois sentidos. E que o subscrito aqui embaixo vai indicar sempre o estado físico da substância, certo? Que no caso dessa reação, todas as três substâncias, tanto o gás nitrogênio quanto o gás hidrogênio e a amônia, estão na fase gasosa. Então lembre-se, sempre quando nós tivermos, nesse caso, setas duplas em sentidos opostos, em uma reação química, em uma equação química, isso quer dizer, está identificando que essa reação é reação reversível, certo? Que provavelmente ela vai ter uma etapa dela que ela vai entrar no estado de equilíbrio químico. Então, a gente deve considerar, por exemplo, aqui nessa reação, nós devemos considerar
o N2O4 congelado incolor a temperatura ambiente, ele então vai se decompor para formar o dióxido de nitrogênio. Só que em um determinado momento a cor pode se alterar e temos a mistura de dióxido de o N2O4 e o dióxido de nitrogênio. Então o equilíbrio químico é o ponto em que as concentrações de todas as espécies são constantes. Constantes, pessoal, não quer dizer que elas vão ser iguais. A gente vai ver um pouquinho mais para frente que nem sempre no equilíbrio químico as concentrações tanto de produtos quanto de reagentes são iguais. Nós vamos poder ter três situações diferentes no estado de equilíbrio químico, certo? Então para um sistema, vamos colocar um exemplo aqui. Então, para um sistema qualquer, onde nós temos A mais B como reagentes, formando, no sentido direto da reação, da esquerda para a direita, formando como produto C mais D, certo? E no sentido inverso, com a velocidade 2, nós temos os produtos C mais D formando os reagentes A mais B. Então a rapidez dessa reação ela vai variar a partir do início da reação até atingir a situação de equilíbrio, como mostra o gráfico aqui abaixo, certo? Então nós vamos ter aqui, ó, no início da nossa reação, certo? Nós vamos ter somente aqui nós vamos ter primeiro os reagentes, certo? Que com o tempo vai diminuindo a concentração deles, e do lado de baixo aqui nós vamos ter primeiro os produtos de início de reação. A gente vai estar misturando os reagentes, então a gente não tem nada de produto ainda. Com o tempo os produtos vão estar sendo formados, certo? Se a gente for considerar as velocidades das duas reações, ó, as duas reações que iniciam e a velocidade primeiro dos reagentes sendo consumidos é uma velocidade alta, né? E a velocidade que vai decaindo com o tempo, no caso dos reagentes sendo consumidos, e a velocidade em que os produtos vão sendo formados, ela vai aumentando com o tempo que os reagentes vão sendo consumidos. Até que chega uma etapa em que essas velocidades se tornam iguais. É nesse ponto aqui que a gente diz que nós temos um estado de equilíbrio químico. O equilíbrio químico ele é atingido sempre quando as velocidades, tanto da reação direta, V1, e da reação inversa, V2, são iguais. Ou seja, nesse ponto aqui, V1 é igual a V2, certo? Nesse exato tempo aqui. Então, nós podemos ter três tipos de situações, certo? Considerando o estado de equilíbrio químico. Primeiro, considerando aquela mesma reação lá do N2O4, formando o dióxido, 2 mols de dióxido de nitrogênio, certo? Vou colocar aqui, ó, N2O4, aí eu vou colocar a setinha indicando o estado de equilíbrio. Vocês podem ver, a seta vai estar sempre ou assim, ou aquela meia seta lá também, tá? Assim, ó. Tanto assim quanto assim vai estar identificando o estado de equilíbrio químico. O que não pode acontecer é isso aqui, ó. Você colocar uma seta assim, ó. Isso aqui não quer dizer estado de equilíbrio. Isso aqui vai querer dizer que isso é um sinal de ressonância, né? É uma matéria posterior. Então aqui nós temos três tipos de situações para o estado de equilíbrio. Considerando agora, em vez de velocidade, a gente vai estar considerando a concentração dos reagentes e dos produtos, certo? Então aqui em vermelho nós vamos ter a concentração dos reagentes e em azul concentração dos produtos. Vou colocar em todos aqui para a gente observar. Opa, escrevi errado aqui. Vamos lá. Certo? Três tipos de situações. A primeira é que
no estado de equilíbrio químico aqui, ó, atingiu o equilíbrio químico aqui, onde tá esses pontinhos traçados aqui, é quando a reação atinge o equilíbrio químico, certo? Então, a primeira situação, o gráfico 1 aqui, é quando, ó, com o tempo, então de início, vamos colocar aqui o início, tempo zero aqui, ó, T0, certo? No tempo, inicialmente, imaginando que a gente vai ter lá somente N2O4, por isso a concentração dele é alta aqui, né? Nós só temos N2O4. E a concentração de NO2, que está representada pela curva azul aqui, ela é zero, certo? Com o tempo, ó, os reagentes, no caso o N2O4, ele vai se decompondo, sendo consumido, certo? Então a concentração dele, ó, vai diminuindo com o tempo, tá? Diminuindo. E com o tempo a concentração de NO2 como produto ele vai sendo formado. Então, ó, a concentração dele vai aumentar até que atinge o equilíbrio aqui, certo? No equilíbrio, se a gente for observar, a concentração de N2O4 como reagente está aqui e a concentração do NO2 está aqui, ó. Certo? Então a gente observa que no estado de equilíbrio, nesse tipo de equilíbrio aqui, de reação, neste caso aqui, a concentração de reagente, né, o N2O4, esqueci de colocar aqui. A concentração de reagente ela é maior que a concentração de produto, certo? As velocidades aqui, V1 e V2, são iguais. Neste ponto aqui, V1 é igual a V2, certo? Mas as concentrações são diferentes. Nesse caso aqui, a concentração de reagente vai ser maior que a de produto. Existe o caso em que é o segundo gráfico aqui, a concentração de produtos no estado de equilíbrio é maior do que a concentração de reagentes. A concentração de NO2O4, que é reagente, é menor que a concentração de produto, do NO2. Certo? Então, neste caso aqui, novamente, velocidades vão ser iguais aqui, neste ponto de equilíbrio, mas as concentrações são diferentes. Então, neste caso, a concentração dos produtos, que é o NO2, é maior que a concentração do reagente, que é o N2O4, certo? E o terceiro caso, que é o último gráfico aqui, nós temos que no estado de equilíbrio as concentrações são iguais, ou seja, nesse estado aqui, a concentração de N2O4 é igual à concentração de NO2. Então, a gente tem que avaliar sempre caso a caso, certo? Graficamente, a gente vai observar sempre isso. Primeiro gráfico, concentração dos reagentes maior que a concentração dos produtos. Segundo gráfico, nós temos a concentração dos produtos maior que a dos reagentes. E o terceiro caso é o caso em que as concentrações, tanto de produto quanto de reagente, são iguais. A única semelhança em si sempre vai ser que se atingir o estado de equilíbrio, as velocidades das reações direta e inversa vão ser sempre iguais, certo? Ou seja, a velocidade em que um reagente é consumido para formar produto e a velocidade em que um produto é consumido para formar reagente, elas vão ser iguais no equilíbrio químico. Então, para o equilíbrio químico, a gente sempre vai escrever o reagentes, certo? Reagentes. Isso aqui é para qualquer reação. A gente sempre tem reagentes antes da seta e depois da setinha nós temos os produtos. Produtos, certo? E sempre representando, se for reação reversível, sempre representando pela seta de duplo sentido, certo? Então aqui no equilíbrio químico nós vamos ter que, à medida que a reação progride, nós vamos ter que a concentração de A e B, que são os reagentes, diminui para uma constante,
Ou seja, de acordo com o equilíbrio vai progredindo, que a reação vai progredindo, as concentrações de reagentes vão sendo consumidas, vão diminuindo, até atingir o estado de equilíbrio. Atingir o estado de equilíbrio, a concentração de reagentes vai permanecer constante. Tudo bem? No caso dos produtos C e D, a concentração, de acordo que vai progredindo a reação, do início até o estado de equilíbrio, ela vai aumentando até que no estado de equilíbrio ela vai permanecer constante. Então é sempre assim. Equilíbrio químico. Nós vamos ter reagentes sendo consumidos, diminuindo até permanecer constante. Atingir o equilíbrio, permanece constante. E os produtos vão sendo formados, ou seja, a concentração deles vão aumentando com o tempo até atingir o equilíbrio, permanece constante. Certo? Então, quando a concentração dos reagentes e produtos são constantes, o equilíbrio é alcançado. Certo? Então, a velocidade que os reagentes vão sendo consumidos, ela diminui até permanecer constante. E a velocidade em que os produtos vão sendo formados, ela aumenta até permanecer constante também. Certo? Então, nós temos dois tipos de equilíbrios. O equilíbrio homogêneo e o equilíbrio heterogêneo. Então, quando todas as substâncias envolvidas no equilíbrio se encontram no mesmo estado físico, diz que então a gente tem um equilíbrio homogêneo, ou seja, o homogêneo, homo de igual, certo? Um gênero igual. Então, o equilíbrio homogêneo é aquele que a gente tem todas as substâncias no mesmo estado físico. E como é que eu vou identificar o estado físico? Sempre vai estar numa reação química subscrita aqui embaixo. Então, nós vamos ter sempre assim, ó, ou o Gzinho, ou o L, ou o S, ou até mesmo o AQ. Certo? Então, G indica estado físico gasoso, o L de líquido, o S de sólido e o AQ de aquoso, ou seja, a substância está dissolvida em água, certo? Então, se todas as substâncias no equilíbrio, todas as substâncias estiverem no mesmo estado físico, equilíbrio homogêneo. Se estão diferentes, são em estados físicos diferentes, então a gente vai ter um equilíbrio heterogêneo, certo? Tudo bem? Então aqui nós vamos ter, ó, por exemplo, nesse equilíbrio aqui, nós temos o níquel no estado sólido, o monóxido de carbono no estado gasoso e o tetramonóxido de carbono, o NiCO4 no estado gasoso. Certo? Agora me fugiu o nome desse composto aqui. Então a gente nota que o símbolo subscrito, como eu falei, ele vai determinar o estado físico que aquela substância vai se encontrar. Então, em equilíbrios heterogêneos, como o dessa reação aqui em cima, eles frequentemente apresentam ao menos um sólido ou um líquido, diferente do estado gasoso. Tudo bem? Então, quando uma reação química exotérmica atinge o equilíbrio, são válidas todas as alternativas abaixo, exceto. Então, vamos lá. O que importa aqui pra gente é falando que quando a reação atinge o equilíbrio, certo? Dessa questão aqui. Então, a letra A vai falar as velocidades da reação no sentido direto e inverso se igualam. Tá certo, né? A gente está procurando a errada. A energia de ativação é a mesma no sentido direto e inverso. Vamos para a próxima? A reação ocorre com liberação de calor. Se é reação exotérmica, vai ter que liberar calor. Tudo bem? As concentrações de reagentes e produtos permanecem inalteradas, ou seja, permanecem constantes. Tudo bem? E a reação inversa é endotérmica, ou seja, se a minha reação direta ela é exotérmica, com o inverso de exotérmica é endotérmica, ou seja, a minha reação inversa é endotérmica, também está certo. Ou seja, a energia de ativação é a mesma no sentido direto
e inverso. Não, né? Vai depender das substâncias que eu tiver. Como não é a mesma, não vai ser a mesma substância, então a energia de ativação vai ser diferente. Então é alternativa incorreta, letra B. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre as constantes de equilíbrio. A constante de equilíbrio, elas são determinadas a partir de dados experimentais. Então, por conta de análise de grandes dados, chegou-se a uma expressão genérica para todos os equilíbrios, certo? Então, para mim descrever a minha constante de equilíbrio para uma determinada reação, eu sempre vou escrever assim, ó, K, que é a minha constante, significa constante de equilíbrio, ela vai ser igual à razão da concentração dos produtos pela concentração dos reagentes. Então aqui, ó, outra coisa importante aqui que vocês devem gravar, sempre quando vocês verem colchete na química, vai estar representando concentração. Tudo bem? Então sempre que vocês verem esse colchete aqui, vai estar significando concentração. Então, as constantes de equilíbrio determinadas com base nas concentrações em mol por litro são representadas por Kc. Então, vamos considerar uma reação reversível aqui, onde nós temos A mais B com seus coeficientes estequiométricos, tá? Esse Azinho aqui e Bzinho, o Czinho aqui e o Dzinho também, são os coeficientes estequiométricos, né? O A mais B são meus reagentes e o C mais D meus produtos. Tudo bem? Então, para essa reação aqui, a minha constante de equilíbrio, ó, C mais D, produtos. Então, vai ser a concentração de C mais a concentração de D elevada a seus coeficientes estequiométricos. Certo? Ó lá, lembra lá atrás. Ó. Constante de equilíbrio é a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Se a minha reação é essa daqui, ó, então vou colocar ó, o K é igual concentração dos produtos. Quem eu tenho de produto? Eu tenho C, então concentração de C elevada a seu fator estequiométrico, coeficiente estequiométrico, vezes concentração do meu outro produto, ó, tem outro produto, D, elevado também ao seu coeficiente estequiométrico, dividido pela concentração dos meus reagentes. Como reagentes eu tenho dois, eu tenho o A e o B. Então vou colocar, ó, concentração de A elevado a Azinho, que é o coeficiente estequiométrico, vezes concentração de Bzão elevado a seu coeficiente estequiométrico, Bzinho. Certo? Essa é a minha constante de equilíbrio para essa reação aqui. Tudo bem? Isso aqui é só a dedução até chegar à equação, à expressão da constante de equilíbrio. Então, o valor de Kc, o Kc ali, o valor Kc sempre é quando tiver a constante de equilíbrio em função da concentração mol por litro da substância. Tá? Então, o valor de Kc depende da reação considerada e da temperatura. Ou seja, se a minha reação acontece a uma determinada temperatura, vamos dizer 25 graus Celsius, o valor da constante de equilíbrio vai ser 1. Se eu subir se eu processar essa reação, acontecer a 50 graus Celsius, o valor da minha constante de equilíbrio vai ser outro. Ou seja, o valor da constante de equilíbrio vai depender da temperatura que essa reação está acontecendo, certo? E independe das concentrações iniciais dos reagentes. Então, a constante de equilíbrio é tratada como um número puro, isto é, sem unidades. Líquido, e outra coisa importante, líquidos e sólidos puros, que não fazem parte de solução, não constam na expressão da constante de equilíbrio. Ou seja, na minha expressão da constante de equilíbrio, ela só vai entrar substâncias no estado gasoso, certo? Ou seja, líquidos nem sólidos puros entram na minha expressão do estado, na minha expressão do equilíbrio químico.
né? Constante do equilíbrio químico. Opa, passei um slide. Então, a constante de equilíbrio químico para uma reação global é o que eu falei já anteriormente, né? Então, aí vamos treinar aqui agora para essas reações aqui, certo? Observe uma coisa. Na letra B, nós temos sólido e sólido, gasoso e líquido. Lembre-se, sólidos e líquidos puros não entram na expressão, certo? Não participe da expressão da constante de equilíbrio. Ah, professor, mas como é que eu vou saber que é sólido, líquido, puro? Se tiver sólido aqui ou líquido, não entra. Se tiver aqui, isso quer dizer que a substância está dissolvida em água, ou seja, não é mais pura, digamos assim. Então, não está somente ela, né? Então, o aqui entra na expressão do equilíbrio químico, né? Da constante do equilíbrio químico. Então, para esse aqui, ó, K é igual. Lembrando, sempre antes da seta. Produtos. Ó, produtos. Tô errando aqui já, viu? Até eu confundo. Sempre antes da seta nós temos os reagentes, pessoal. Foi só uma pegadinha para ver se vocês estavam prestando atenção. E depois da seta, sempre nós temos os produtos. Então, a minha constante de equilíbrio sempre é concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Então, produtos eu tenho o NaCl elevado ao seu fator coeficiente estequiométrico 2, dividido pela concentração dos reagentes. Então, aqui, tanto o NO quanto o Cl2 vão entrar na expressão da constante, né? Todos os dois estão em estado gasoso. Então, vem aqui e coloca, ó, concentração de NO elevado ao quadrado vezes concentração de Cl2. Certo? Essa é a minha constante de equilíbrio para essa reação. Vou apagar esse risquinho aqui. Então, aqui para baixo, para essa reação aqui, lembrando, cobre no estado sólido, puro, então não entra na minha expressão da constante de equilíbrio. E o ferro aqui também não vai entrar. Ou seja, a minha constante de equilíbrio para essa reação aqui vai ser concentração de ferro mais 2 dividido pela concentração de cobre mais 2. Tudo bem? Porque tanto o cobre quanto o ferro estão no estado de sólido, né? Somente eles, puros, sólidos puros. Então, eles não entram na expressão da constante de equilíbrio. Aqui, para a última letra aqui, letra C, então nós vamos ter a constante de equilíbrio vai ser igual. Ó, observe que carbonato de cálcio, ACO3, sólido, puro, também só tem ele. Então, não entra na expressão. E a água no estado líquido, líquido puro, também não entra na expressão da constante de equilíbrio. Ou seja, a minha expressão da constante de equilíbrio vai ser, como não tem nada nos produtos, 1 sobre a concentração de CO2 vezes a concentração de CaOH2. Ah, professor, porque o AQ sempre vai entrar na expressão, tá, pessoal? Não esqueçam disso. Líquido e sólido que não entram. Tudo bem? Ah, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar escrevendo fazendo comentário aí, me perguntando, ou também pode estar me mandando mensagem também. Vocês têm o número lá do WhatsApp nos grupos da escola, vocês podem também estar me mandando mensagens, tá? Então, a constante de equilíbrio e pressões parciais é a mesma coisa, só que em vez de escrever em função da concentração, eu vou escrever em função de pressões parciais, da pressão parcial de cada um dos componentes, né? Só vou colocar o P, em vez de colocar lá colchete,
eu vou utilizar o P, certo? Vou colocar lá, por exemplo, aqui, pressão parcial dos produtos sobre pressão parcial dos reagentes, certo? Então aqui é a mesma coisa. A excreção em função de Kp, que é a constante de equilíbrio em função das pressões parciais. Então, Kp vai ser igual pressão parcial dos produtos. Como produto eu tenho o HI, ó. Pressão parcial do HI elevado ao seu fator coeficiente estequiométrico, 2, dividido pela concentração, ó, pressão parcial do I2 vezes a pressão parcial do H2, certo? Aqui embaixo, ó, observe que sólido e sólido também não entra na expressão do constante de equilíbrio, então Kp vai ser igual a pressão parcial do CO2, certo? Porque não, tanto no segundo produto aqui não entra na expressão, quanto o reagente também não entra na expressão, ou seja, minha constante de equilíbrio vai ser somente em função da pressão parcial do gás carbônico, CO2. Então a constante de equilíbrio é a razão entre produtos e reagentes, seja pela concentração, seja pela pressão parcial. Consequentemente, quanto maior for a constante de equilíbrio, mais produtos estarão presentes no equilíbrio, né? Se a gente pegar lá, ó, K é igual produtos sobre reagentes. Então, quanto mais tiver a concentração ou a pressão parcial dos produtos, maior seria meu K, né? Por exemplo, se eu dividir 10 por 1, vai dar um valor de K. Agora, se eu dividir 20 por 1, aumentei a concentração, aumentei o valor dos produtos, então, consequentemente, o meu valor de K vai ser maior. Então, por isso que quanto mais produtos eu tiver presente no equilíbrio, maior será a minha constante de equilíbrio. Analogamente, quanto menor for o valor da constante de equilíbrio, mais reagentes estarão presentes no produto, ou seja, maior será o número de reagentes, menor será o valor da constante de equilíbrio. Então aqui, a gente pode chegar à conclusão que se a constante de equilíbrio é muito maior que 1, então os produtos, se K, que é a constante de equilíbrio, é muito maior que 1, então os produtos predominam no equilíbrio e o equilíbrio encontra-se à direita, ou seja, tende no sentido dos produtos. Tudo bem? Agora, se a minha constante de equilíbrio é muito menor que 1, então o meu equilíbrio vai tender para a esquerda, ou seja, no sentido da reação inversa. Tudo bem? Aqui é a representação disso. Ó. Se o K, minha constante de equilíbrio, é muito maior que 1, a minha reação vai tender para o lado direito, ou seja, a minha reação direta, no sentido de ter mais produtos formados. Agora, se o K é muito menor que 1, a minha reação vai tender para o lado dos reagentes, no sentido da reação inversa, lado esquerdo. Então, quando a reação é multiplicada por um número, a constante de equilíbrio é elevada àquela potência. Ou seja, se eu multiplico os coeficientes estequiométricos da minha reação por 2, o que vai acontecer com a minha constante de equilíbrio? Ela vai ser elevada ao quadrado. Digamos lá, por exemplo, eu tenho uma reação lá, A mais B, formando em equilíbrio C mais D. Bem? Aí eu pego essa reação e multiplico por 2. Ou seja, eu vou ter 2A mais 2B formando 2C mais 2D. Isso quer dizer que o meu constante de equilíbrio
vai ser elevado ao quadrado. Tudo bem? Quando eu tiver a soma, por exemplo, tem reações que ela não acontece em uma etapa só, ela acontece em várias etapas. Como, por exemplo, essa reação aqui. Certo? Eu tenho 3 etapas acontecendo para chegar até a minha reação global. 2 etapas para chegar até a minha reação global. Ou seja, a minha constante de equilíbrio ela vai ser o resultado da multiplicação da constante de equilíbrio das 3 etapas. Então eu tenho 3 etapas aqui, com 3 valores de constante de equilíbrio diferentes, e minha reação global, minha equação, minha constante de equilíbrio global, ela vai ser o resultado, só multiplicar o valor das 3 constantes de equilíbrio das 3 etapas. Certo? Então, características do equilíbrio. Sempre no equilíbrio, as velocidades da reação direta, V1, e da reação inversa, V2, são iguais. Todo equilíbrio químico é um equilíbrio dinâmico. Externamente tem-se a impressão de que tudo cesse, mas isso não ocorre. Tanto a reação direta como a reação inversa permanecem ocorrendo com a mesma velocidade. E repetir. Então, assim sendo, as concentrações das espécies presentes permanecem constantes. Lembrando, pessoal, novamente, constante não quer dizer necessariamente igual. Constante quer dizer que elas vão sendo consumidas ou produzidas ao mesmo momento, certo? Com a mesma velocidade. Então, outra característica é que uma reação reversível ela tende naturalmente ao equilíbrio, estado de menor energia. Certo? Então toda reação reversível ela tende ao equilíbrio. O equilíbrio químico ele só pode ser obtido nas reações que ocorrem em sistema fechado, ou seja, não ocorre troca de matéria. Por quê? Digamos que no sistema aberto, pode haver ação de agentes externos nessa reação que vai fazer com que altere a ordem dos produtos ou altere a ordem dos reagentes. Então por isso que o equilíbrio químico só pode ser obtido em reações com sistemas fechados, né? E agora nós vamos ver como que a gente pode alterar um equilíbrio químico, perturbar um equilíbrio químico. Essa alteração, essa perturbação, ela é observada e explicada pelo princípio de Le Chatelier. Então Le Chatelier, que é esse rapazinho aqui da foto, ele fala que ao atingir o estado de equilíbrio, o sistema tende a permanecer nesse estado desde que não ocorra nenhuma perturbação externa. Certo? Ou seja, se atingir o equilíbrio, velocidades estão iguais, velocidade de reação direta e inversa são iguais. Certo? Vão permanecer iguais, a não ser que eu forneça algum tipo de perturbação ao meu sistema. Essa perturbação a gente vai ver que pode ser no modo de alterar a concentração ou de produto ou de reagente, né? Adicionando ou um reagente ou um produto, a concentração de produto e de reagente. Pode ser também de modo a alterar a temperatura da minha reação, do meu sistema. Alterando a temperatura do meu sistema, o meu equilíbrio vai ser perturbado também. E de outros modos também que a gente vai ver logo logo. Então o princípio de Le Chatelier diz que quando se provoca uma perturbação sobre o sistema em equilíbrio, ele tende a se deslocar no sentido de fuga frente à ação aplicada. Ou seja, ele tende a anular a ação aplicada, tentando se ajustar a uma nova situação de equilíbrio. Vamos imaginar, então, por exemplo, lá o rapazinho, uma pessoa na gangorra, sei lá, numa parede, no muro, em cima do muro, ou tentando se equilibrar no paralelepípedo, né? Na pontinha, eu acho que todo mundo já fez isso, andando na rua, andando pela linha branca do paralelepípedo lá, tentando se equilibrar. Ou seja, quando alguém te empurra
do lado direito, o que você vai fazer? Você vai tentar compensar esse empurrão. Ou seja, vai tentar compensar de modo que para obter o equilíbrio novamente, né? Então, no equilíbrio químico é a mesma coisa. Isso que o princípio de Le fala. De que modo que, quando você fornece uma perturbação, o equilíbrio é perturbado, o equilíbrio mesmo ele vai se deslocar no sentido de minimizar o impacto dessa perturbação ao equilíbrio químico. Então, por exemplo, quando a gente perturba o equilíbrio de modo a alterar a concentração. Então a gente considera aqui o processo de Haber, que é o processo de obtenção da amônia, certo? Então suponhamos que nós temos gás nitrogênio, hidrogênio e amônia em um recipiente mantido a temperatura constante em equilíbrio, lembrando? Está em equilíbrio. Então a gente mede a concentração de equilíbrio de cada uma das substâncias. Em seguida, eu vou adicionar gás nitrogênio no meu sistema, certo? Ou seja, eu estou perturbando, adicionando concentração, no caso aqui, no lado dos reagentes. O N2 está nos reagentes, certo? O que vai ocorrer? Então, a concentração do que vai acontecer no meu equilíbrio? A concentração de N2 ela vai aumentar repetidamente, devido à quantidade adicionada, né? Não estava previsto isso, estava no equilíbrio, as concentrações lá estavam constantes, permaneciam constantes. Eu adicionei, então, alterei a concentração de N2 de imediato. Então, o que o sistema vai acontecer? Ele vai dar a resposta do sistema vai ser voltar ao estado de equilíbrio novamente. De que modo? Ele vai diminuir, ele vai aumentar a velocidade para consumir o N2 adicionado, consequentemente, para consumir N2, já também tem que consumir H2, fazendo com que aumente a produção de amônia. Né? Se eu estar consumindo N2 e H2, eu vou estar produzindo mais amônia. Então é isso que o que a gente vai dizer normalmente é que esse equilíbrio vai se deslocar para a direita, ou seja, no sentido de formar mais produtos, né, formar mais amônia para consumir então o excesso de N2 que foi adicionado. Ou seja, quando eu adiciono N2 ao equilíbrio, né, perturbando meu sistema, então ele vai tender a minimizar o impacto. De que forma? Consumindo esse N2 e H2, formando reagente. Ou seja, uma regrinha no efeito da concentração. Quando eu aumento a concentração dos reagentes, o equilíbrio vai se deslocar no sentido dos produtos. Ou seja, para o lado direito. Agora, quando eu aumento a concentração dos meus produtos, o equilíbrio vai se deslocar no sentido inverso. Lado esquerdo, lado dos reagentes. Tudo bem? Então, aumentando a concentração dos reagentes, equilíbrio se desloca para a direita no sentido dos produtos. Aumentando a concentração dos produtos, equilíbrio se desloca para o lado esquerdo no sentido dos reagentes. Então, aumentando a concentração, o equilíbrio vai se deslocar no sentido contrário aonde foi adicionado. Se eu adicionar nos reagentes, desloca para os produtos. Se eu adiciono nos produtos, desloca para os reagentes. Tudo bem? Então, isso é a mesma coisa que eu falei. Se eu adicionar nos produtos, o equilíbrio vai tender a se deslocar para os reagentes. Né? Então, resumindo, eu tenho que aumento da concentração dos reagentes ou diminuição da concentração dos produtos, né, que é o processo inverso. Ele desloca o equilíbrio para a direita. E a diminuição da concentração dos reagentes, ou o processo inverso, que é o aumento da concentração dos produtos, desloca o equilíbrio para a esquerda. Tudo bem? Continuando, então, um outro modo de a gente perturbar o equilíbrio é variando a pressão do meu sistema. Neste caso,
considerando a mesma reação do processo de Haber que o processo de formação da amônia. Então, neste caso, quando a gente fala de pressão, a gente tem que analisar o volume de gás no meu sistema. Então, neste caso aqui, a gente vai ter que analisar o número de mol de gás que a gente tem no nosso sistema. Então, a gente vai ter que analisar todas as substâncias que estão no estado gasoso, né? Então, a gente vai ter que analisar o sistema nos reagentes e nos produtos. Então, vamos avaliar. Nos reagentes, eu tenho, lembrando, quando não tem nenhum valor numérico à frente da minha substância, ou seja, não tem nenhum valor de coeficiente estequiométrico, eu considero como sendo 1. Tá? Então, nos reagentes, aqui, eu tenho 1 mol de gás, N2, mais 3 mol de gás, H2. Né? Gás nitrogênio e gás hidrogênio. Então, no total, eu tenho 4 mol de gás nos meus reagentes. Enquanto nos produtos, eu tenho 2 mol de gás. Né? Então, suponhamos que repentinamente o volume do recipiente seja diminuído, mantendo a temperatura constante, né? Então, as quantidades de N2, H2 e NH3 são necessariamente não serão imediatamente afetadas. Contudo, suas concentrações aumentarão imediatamente. De que modo? Concentração não é número de mols pelo volume. Se eu altero o volume, então vou alterar a minha concentração. Tudo bem? A quantidade, o número de mol vai permanecer o mesmo, mas eu vou estar alterando o volume. Então a minha concentração vai variar. Certo? Aí o que acontece? Uma coisa que a gente tem que ter em mente. Imaginar o sistema fechado com esse número de mol de gás. Certo? O que acontece? Um exemplo que eu dou prático, é até um pouco engraçado, mas um exemplo prático, é se alguém, por exemplo, a gente está numa sala fechada, está apresentando no seu quarto lá, está na sala fechada, ou sei lá, no quarto com seu irmão. No quarto com seu irmão, certo? Aí você está lá no computador e seu irmão está deitado na cama. Então, uns 2 metros de distância um do outro. Se o quarto de vocês, imaginando um quarto pequeno, se seu irmão solta um gás, libera gás, né? Ou seja, solta um peido. O peido vai ficar próximo do seu irmão ou vai empestear o quarto todo? Eu tenho certeza que vai empestear o quarto todo. Você pode estar a média distância, você vai sentir o cheiro o mau odor do que ele liberou lá. Certo? Então o que acontece? O gás, todos os gases, eles vão tender a ocupar o volume disponível, ou seja, o espaço disponível, ele vai tender a ocupar esse espaço, certo? Então a gente tem que imaginar sempre isso. Quanto maior o volume, menos pressão esse gás vai exercer sobre o meu sistema. De modo que, quanto menor o volume, maior é a pressão no meu sistema. Então, neste caso, é observado que o equilíbrio se desloca para a direita. Lembrando aqui, o que aconteceu? A gente está diminuindo o volume, certo? Diminuindo o volume, eu diminuo o volume. Diminuir o volume, vou colocar aqui. Diminuindo o volume, certo? Com um volume menor, o que vai acontecer? Para você permanecer com a mesma pressão, eu teria que vou acabar favorecendo o lado que tiver o menor número de substâncias no estado gasoso, ou seja, para exercer a menor pressão. Então aqui, quando eu diminuo o volume, o equilíbrio ele vai se deslocar no sentido que tiver um menor número de mol no estado gasoso, ou seja, no sentido dos produtos, que só tem 2 mol no estado gasoso. Então, quando eu diminuo o volume,
o equilíbrio se desloca no sentido que tiver menor número de mols no estado gasoso. A gente viu aqui, ó, quem tem menor número de mols no estado gasoso são os produtos, certo? Ou seja, eu diminuindo o volume, meu equilíbrio vai se deslocar, menor volume, menor número de gases, sentido direto da reação, né? Do lugar no sentido direito. Pro lado direito da minha reação, no caso dos produtos. Certo? Agora, se eu aumentar o volume, o meu equilíbrio se desloca no sentido que tiver um maior volume. Ou seja, se eu tivesse aumentado o volume dessa reação aqui, para essa reação, no meu sistema, ela tenderia a se deslocar para a esquerda, no caso dos reagentes que tem o maior número de mols no estado gasoso. Então, resumindo, no caso do efeito da pressão, ela é determinada de modo que o aumento da pressão total do sistema, ou seja, diminuição no volume do recipiente, desloca a reação para o lado que tiver menos moléculas em estado gasoso, enquanto o aumento do volume, ou seja, diminuição da pressão total do sistema, desloca a reação para o lado que tiver mais moléculas no estado gasoso, certo? Esse aqui é um exemplo de como calcular a constante de equilíbrio. Então, só substituindo os valores mesmo. Então, vamos a um exemplo aqui. Esse exemplo aqui. Um dos processos de fabricação de gás hidrogênio consiste em passar uma mistura de monóxido de carbono, CO, e vapor de água sobre um catalisador adequado a temperatura de 50 graus Celsius. O procedimento correto para a obtenção de um rendimento de hidrogênio, ou seja, eu quero obter mais gás hidrogênio. Então, o que eu devo fazer? Então, a gente vai analisar as alternativas. A primeira alternativa, a letra A, ela diz que diminuir a concentração de monóxido de carbono. Se eu diminuo a concentração aqui, a gente viu lá atrás, se eu diminuir a concentração, o equilíbrio vai tender para o lado em que a gente diminui a concentração. Ou seja, o equilíbrio vai se deslocar para a esquerda. Que não é o que a gente quer. A gente quer que o equilíbrio se desloque no sentido dos produtos, do H2. Certo? Então, tá errado. Letra B. Diz que injetar gás carbônico em excesso. Gás carbônico, CO2. Se eu adicionar gás carbônico aqui, o equilíbrio vai tender a consumir esse excesso de gás carbônico, consequentemente também consumindo H2 para formar o seu monóxido de carbono e água, certo? Para minimizar esse excesso de gás carbônico que eu adicionei. Então também está errado, porque o equilíbrio vai se deslocar no sentido esquerdo. Aqui também foi para o lado esquerdo. Injetar vapor de água em excesso. Ou seja, se eu aumento a concentração de vapor de água, o que vai acontecer? O equilíbrio vai tender a consumir essa água, esse excesso de água adicionado, formando mais produtos, que é o que a gente quer, que tem um rendimento maior, ou seja, formando mais H2. Então, a resposta correta, letra C. Certo? Aqui, a mesma coisa. Para equilíbrio abaixo, determine o efeito provocado por cada ação listada. Se eu adiciono H2, ou seja, aumenta a concentração de H2. Se aumenta a concentração, o equilíbrio se desloca no sentido contrário do aumento. Se eu adicionar H2, vai se deslocar para a esquerda. Certo? Então, o equilíbrio desloca para a esquerda a formação de reagentes. Se eu adiciono H2O, se desloca para a direita, sentido contrário. A água está no lado esquerdo, então vai deslocar para o lado direito. Ó, isso aí, deslocará para o equilíbrio para a direita. E se aumenta a pressão total do sistema, se aumentar a pressão, o equilíbrio desloca no sentido de que tiver menor volume no estado gasoso. Aí a gente vai ter que ver quem tem menos volume no estado gasoso. Reagentes, 3 mol no estado gasoso. Produto, 3 mols no estado gasoso. Certo? Volume o mesmo. O que acontece?
não irá afetar o equilíbrio, pois ambos os lados possuem a mesma quantidade de moléculas no estado gasoso. Então, relembrando os conceitos, aqui a gente já falou, né? Todo equilíbrio é dinâmico, que no equilíbrio a reação não se cessa, ela continua, certo? Então, permanece com a mesma velocidade. E aqui a gente já falou também. A outra coisa, um outro efeito que pode acontecer é o efeito de um catalisador. O que é um catalisador? São substâncias que alteram a velocidade das reações, diminuindo a energia de ativação, que é a energia necessária, como fosse uma barreira, para que essa reação ocorra, certo? Então, os catalisadores eles alteram o caminho da reação, fornecendo um caminho alternativo mais fácil de ser alcançado, certo? Então, aqui a gente tem o primeiro aqui, ó. A gente tem aqui a reação acontecendo, né? Reagentes. Para que ocorra a reação, a gente tem que fornecer essa quantidade de energia aqui, certo? Sem o uso de um catalisador. Agora, quando eu coloco um catalisador, ele diminui, ele altera a velocidade da reação e alterando também o valor que eu necessito de valor da energia de ativação, tornando a energia de ativação menor, certo? Ou seja, a barreira para que ocorra a reação ela vai ser menor. Então, como o catalisador afeta o equilíbrio? Então, como o catalisador aumenta igualmente a velocidade das reações direta e inversa, já que produz a mesma diminuição na energia de ativação das duas reações, ele não altera o equilíbrio, somente a velocidade com que o equilíbrio é atingido. Então, ou seja, o catalisador ele não afeta de modo algum o equilíbrio, somente a velocidade em que as reações ocorrem. Da mesma forma, não devemos esperar obter mais produtos em uma reação catalisada, certo? Ou seja, a única coisa que o catalisador faz é alterar a velocidade em que os produtos são produzidos. A quantidade permanece a mesma coisa, somente a velocidade. Ou seja, um processo que demoraria cerca de 5 horas sem catalisador, com o catalisador a gente consegue fazer com que esse processo ocorra em apenas 1h30, 2 horas, dependendo do catalisador. Certo? Ele só altera a velocidade com que esse processo vai acontecer. Certo? Então essa aula de equilíbrio a gente acaba por aqui. Qualquer dúvida, pessoal, não hesitem em entrar em contato comigo, certo? É uma matéria um pouquinho complicada, às vezes, principalmente nessa parte de princípio de Le Chatelier, né? Como é que é essas variações de pressão, temperatura e concentração alteram o equilíbrio químico, certo? Então, entre em contato comigo qualquer dúvida que tiver. A gente finaliza a nossa aula de hoje por aqui e até a próxima.